Vou pedir a sua ajuda, a sua atenção hoje, porque eu quero desenvolver aqui um tema que eu acho super importante para a sua vida, né, para a nossa vida de maneira geral. E eu vou precisar de um tempo aqui para você entender cada situação que eu vou falar. E um tema que eu quero chamar hoje de consciência dos tempos. Exatamente, consciência dos tempos. De que tempo eu estou falando? Eu estou falando de passado, presente e futuro. Vou trocar um pouquinho de ideia aqui com vocês, expondo um pouco a maneira como eu penso, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho estudado e como eu acho que a gente precisa discernir esses tempos, né? Visualizar em prol de ter uma vida melhor, beleza? Vamos lá, começando pelo passado. O que é o passado? O passado, ele é o nosso balizador. Você não, com certeza não escolheu a casa onde nasceu, a família onde nasceu. Você, na época onde você teve as maiores marcas emocionais, né, onde foram construídas as maiores marcas emocionais na sua vida, você não teve a escolha de quem eram as pessoas que estavam lhe educando, de quem estava lhe orientando, dirigindo. Talvez você nem tenha tido pessoas que cuidaram de você com relação a isso. Muitas vezes nós fomos criados ou crescemos em meio a pessoas completamente despreparadas emocionalmente, pessoas que deram o que podiam, mas que não tinham nenhum conhecimento, nenhum entendimento de como aquela educação, de como aquela criação poderia nos afetar, né, emocionalmente, como aquilo poderia deixar marcas em nossas vidas, positivas ou negativas. E eu sei que cada um fez o que pôde, eu creio muito assim, gosto de pensar assim, que minha mãe fez o que pôde, que meu pai fez o que pôde, e que eles fizeram o melhor dentro daquilo que eles acreditavam que podiam. Mas, infelizmente ou felizmente, houve uma história, né? Houveram fatos, houveram situações que, de uma forma ou de outra, me marcaram, né? Que te marcaram e que, querendo ou não, foram a base de formação de quem hoje nós somos, tá certo? Quando nós olhamos para o passado, nós precisamos definitivamente criar a consciência e entender que o passado ele não é um armário de culpas, ele não pode ser um armário, ele não pode ser uma dispensa de mágoas emocionais. Preste atenção, o seu passado ele não pode ser uma bagagem pesada que reflita o seu futuro. O seu passado, com toda a história, negativa ou positiva, de dores ou de alegrias, de sofrimentos ou de regozijo, vamos falar assim, não pode de maneira nenhuma pesar na sua vida hoje, no seu presente, que daqui a pouco a gente vai chegar no tempo presente, porque o tempo presente ele já tem em si várias responsabilidades. O tempo presente ele já carrega em si mesmo uma série de situações, de compromissos, de coisas que você precisa estar bem para cuidar, para viver, para passar pelo tempo presente, né? Para dar o seu melhor no tempo presente. Então, quando eu falo de consciência dos tempos, consciência de passado, de presente, futuro, eu quero aqui assim, numa conversa, te trazer ao entendimento de que vale a pena o teu despertar no entendimento de que o passado teve o seu propósito, o passado teve seus pontos positivos para me tornar quem eu me tornei, tá certo? Muito bom, somos gratos por isso. E que a parte negativa é uma parte que eu preciso carregar como balizador do que eu não quero, do que eu não vou repetir. Estou falando da parte negativa, ok? A parte negativa, ela me dirige para um lugar que eu não quero ir, ok? Então, a parte negativa, ela me
ela me auxilia na construção do meu presente e do meu futuro. Quando eu olho para o meu passado de uma maneira positiva, entendendo que o passado difícil me faz enxergar coisas que eu não quero para o meu futuro, ou para o meu presente, ou para os meus filhos, ou para as minhas relações. Quando eu olho o passado como uma bagagem de aprendizado, ainda que seja uma bagagem que tenha marcas de sofrimento, eu estou olhando para o passado da maneira certa. Quando eu tenho no meu passado uma caixa de bagagens, de dores e de marcas e de feridas e de dores emocionais mal curadas, quando eu simplesmente coloco ela na minha vida apenas como um armário completamente negativo e de lembranças ruins, preste atenção, eu automaticamente coloco toda essa bagagem, eu coloco todo esse peso sobre as minhas costas e isso vai dificultar consideravelmente o meu tempo presente, ok? É por isso que eu preciso ter a consciência de entender que os tempos são sobre a minha vida, o passado eu não posso apagar, eu não posso simplesmente esquecer, mas eu posso tirar uma grande vantagem do passado, que é construir o meu presente, fazer a minha vida atual e construir o meu futuro. Também vou falar sobre o futuro, olhando para o passado como uma referência de ambientes, de cenários, de caminhos, de referências, né? De comportamentos que eu não quero repetir, que eu não me permito dar continuidade. Por exemplo, meu pai me feriu em determinadas situações e meu pai ele deu continuidade a um sofrimento que o pai dele passou para ele. O pai dele, por ter sido talvez ignorante com relação à inteligência emocional, ao como lidar com os filhos, à educação dos filhos, foi criado de maneira grosseira, apanhou, sofreu e transferiu tudo isso para o filho. O filho que foi seu pai, consequentemente, também sem entendimento, com ignorância intelectual, ignorância emocional, transferiu isso para você. Essa bagagem, hoje você está me assistindo, essa bagagem ela faz parte do seu passado. Se você pegar toda essa bagagem, eu vou repetir novamente porque isso é importantíssimo você entender, você pegar toda essa bagagem e entender que tudo aquilo que você viveu foi consequência de uma hereditariedade, por ignorância ou por qualquer coisa que você julgue que seja, tá bom? Mas que você não deseja isso para a sua vida, tudo aquilo que ficou no seu passado vai ser elemento de trabalho, vai ser ferramenta de transformação, vai ser ferramenta de atenção, vai ser conteúdo de observação, ok? Vai ser conteúdo de trabalho pessoal seu, para que você se torne uma pessoa melhor e não repita o que o seu pai fez com você e o que o seu avô fez com seu pai e que muito provavelmente o seu bisavô fez com seu avô, e isso tende a ser repetitivo tanto nas gerações anteriores quanto nas gerações futuras, se eu não entendo e se eu não tenho a capacidade de lidar com isso. Só que você chegou nesse vídeo na hora certa. Você chegou aqui porque você está procurando pela sua sabedoria, pela sua jornada, você está procurando estudar, você está procurando conteúdos, ferramentas que te ajudem a ter uma vida melhor. Você não quer repetir os padrões negativos dos seus pais. Você não quer dar continuidade a essa maldição, né? Vamos falar assim, a esse peso comportamental, esses erros que vêm há tanto tempo afligindo sua família. E aí tem gente que vai dizer assim, agora sou eu quem vai ter que resolver isso. Não, isso é a respeito da sua vida. Você não tem que resolver nada para ninguém. Isso é a respeito da sua felicidade, sabe? Da construção da vida que você deseja,
na construção dos seus sonhos. Então você não tem que carregar isso com você. Você tem que apenas olhar isso, esse retrovisor, como uma maneira de se balizar, sabe? Eu não sei se você dirige, eu não sei se você tem carro, se você tem a experiência de olhar para o retrovisor e entender que o retrovisor é um balizador. Ele está me mostrando onde é que eu posso, até onde eu vou, onde eu não vou, o que eu devo fazer, né? E isso me serve como uma ferramenta de grande orientação no meu destino, no meu presente e no meu futuro. E muitas vezes eu vou precisar tratar coisas para que eu possa largar, entende? Porque muitas vezes, quando você está cheio de mágoas de um passado que foi difícil, você não consegue largar esse passado. E você precisa realmente dar atenção nisso para que você possa viver um presente pleno e construir um futuro extraordinário. Deu para entender isso? Então, comece a enxergar o seu passado como uma oportunidade de ver todas as coisas que um dia foram coisas negativas, mas que agora se tornarão ferramentas para o seu impulsionamento, para a sua melhor versão, ferramentas para a sua direção de uma vida extraordinária, ferramentas que inclusive te ajudarão no seu propósito. Presta atenção, hoje eu posso falar sobre o peso, a dificuldade, a dor de um divórcio. Eu passei por um divórcio muito difícil. Hoje eu posso falar. Então aquilo que para mim foi uma dor no passado também se torna ferramenta de propósito para que eu possa ajudar pessoas a não passarem pelo mesmo que eu passei. Dá para entender? Então seu passado também tem total relação com o seu propósito. E aí você começa a se entender, você começa a se enxergar. A grande vantagem é que você não é obrigado a carregar o seu passado. Você não é obrigado, você naturalmente tem que aceitar, porque não pode mudar, mas você não precisa carregá-lo. Você não precisa colocar nos ombros, pelo contrário, você pode resolver isso de uma vez por todas, olhar para o seu passado como um quadro que foi necessário para a pintura da sua vida. Olha que coisa poética, interessante. Para a sua vida, sabe? Para quem você se tornou e que o seu passado foi um mapa, ou pode ser um grande mapa na construção de um futuro brilhante, ou do seu presente, ou da pessoa extraordinária que você está se tornando. E que maravilha, valeu a pena, é isso. Todos nós temos um passado, todos nós temos feridas, todos nós temos dores, então a gente não pode carregar isso, sabe, como um câncer, sabe, como uma doença incurável, não, de maneira nenhuma. A partir de hoje, trate isso como algo que está sob o seu controle. O passado precisa estar na sua vida, na sua memória, na sua inteligência emocional, debaixo do seu governo, debaixo do seu controle. Seu passado é um elemento de transformação para o seu presente, ok? Consciência do passado, é para isso que me serve o passado. Agora a gente vai falar do presente. O presente tem um nome muito bonito, né? O presente tem um nome muito sugestivo. Quem é que não gosta de presente? Quem é que não gosta de ser presenteado? Quem é que não gosta de receber uma surpresa? Quem é que não gosta de receber de alguém algo valioso, sabe? O presente, ele tem exatamente essa simbologia, é o que eu ganho, é o que eu tenho, é o meu direito, é a minha posse. O presente é o único tempo onde eu verdadeiramente posso fazer todas as coisas que eu desejo. É no presente que eu vivo, é no presente que eu sorrio, é no presente que eu namoro, é no presente que eu me alimento e desfruto de todos os prazeres e sabores que o mundo tem para me oferecer. É no presente que eu desfruto de amizades, é no presente que eu saboreio a vida nas suas mais intensas fórmulas e formatos e gostos e cheiros. Eu podia passar a tarde viajando aqui sobre o presente. Mas eu quero que você entenda que o passado precisa ser resolvido porque o presente, além de ser isso, né, ser essa dádiva que nos foi dada, o presente ele carrega consigo algumas responsabilidades.
Eu não posso me ausentar dessas responsabilidades, me isentar, né? Eu não posso negar que me tornei um adulto, que eu tenho contas para pagar, que eu tenho deveres e papéis na sociedade, que eu tenho deveres e papéis para com a minha família, para com as pessoas que trabalham comigo, e isso também é presente. Olha que legal. Isso também é presente, porque viver é um aglomerado de coisas, de responsabilidades, onde eu acordo e eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar dos meus, e eu preciso dar conta das coisas, e eu preciso, com a energia de vida que há em mim, eu preciso fazer tudo aquilo que se espera da minha pessoa, como homem, como cidadão, como pai, como esposo, como amigo, como empresário, como empreendedor, como cantor. Olha a quantidade de oportunidades que eu tenho para viver, para explorar, para executar o presente. Então, no presente, eu preciso ser muito atento do tempo presente. Por quê, Filipão? Porque o tempo presente, ele logo passa. Eu recebo e ele passa, e eu recebo e ele passa, e eu recebo e ele passa. E é com aquilo que eu recebo que eu posso executar o melhor das minhas relações, das minhas obrigações. Mas se eu não for inteligente, se eu não for intencional, guarde essa palavra, se eu não for consciente desse presente, eu vou deixando de usar algo tão precioso que é essa dádiva, esse tempo que não volta mais, esse tempo que não vai mais existir, e eu vou me ocupando ou me distraindo e perdendo as oportunidades de vida que o presente me dá. Entende? E eu acho que a grande luta, sabe, desse mundo moderno, que eu acredito ser uma luta espiritual, uma luta que envolve tantas coisas, é uma luta tentando o tempo todo nos tirar do presente. A gente vive, já existem anos que isso é falado, já existe anos, né, que isso é falado, a psicologia está gritando, a psicanálise está gritando, falando das preocupações com as doenças emocionais, com a depressão, que é o excesso do passado, com as crises de ansiedade, que é o excesso do futuro na minha vida, né? Quantas pessoas você conhece? Talvez você seja uma pessoa que tem essa luta com você mesmo, sabe? E o excesso de passado ou o excesso de presente é o que me tira do grande hoje, da grande dádiva, do grande prazer, da grande alegria, do grande desafio, sim, né? Não estou dizendo aqui que é fácil, mas do grande, sabe, exercício que é viver e desfrutar. Viver com todas as responsabilidades e obrigações que me cabem e desfrutar entendendo que cada coisa dessa é uma oportunidade de prazer, é uma oportunidade de alegria, é uma oportunidade de compartilhar, é uma oportunidade de crescer, de aprender, de multiplicar, de experimentar, de saborear, sabe? Poxa, são tantas coisas. Então, eu preciso estar atento porque existe uma palavra que me rouba do presente, eu já falei ela e vou repetir, é a palavra chamada distração. A nossa luta hoje em dia é contra as distrações. E as distrações, elas estão sendo cada vez mais desenvolvidas, né? Elas foram criadas para nos roubar do nosso presente, da nossa dádiva. Entende? As distrações, elas foram feitas para nos arrancar do único tempo que nós podemos fazer alguma coisa. É por isso que as pessoas dizem assim, cara, passou tão rápido, porque ela tem a impressão que ela não viveu o tempo suficiente, aquela situação. Meus filhos cresceram tão rápido. Por quê? Porque o sentimento é um sentimento ainda de insatisfação. Poxa, eu não curti os meus filhos, tudo que eu poderia curtir.
Por quê? Porque quando muitas vezes eu estava com ele, eu estava distraído, eu não estava no presente. Eu estava nas minhas crises do passado ou nas minhas ansiedades com relação ao futuro. Ou eu estava distraído, simplesmente distraído, e deixei de viver o amor, e deixei de experimentar o máximo daquele momento. E meus filhos, um exemplo, né? E minhas filhas, elas só uma vez, foi uma única vez que elas passaram por aquela experiência e eu não estive por completo naquele momento. O presente, ele nos pede completude, nós precisamos estar por completo. O presente, ele precisa ser... A gente precisa fazer um exercício, cara, de verdadeiramente, sabe? Verdadeiramente lutar contra as distrações, internet, redes sociais, e essa coisa toda, e TV, e tudo isso que nos cerca hoje, que isso são os ladrões do nosso presente, da nossa vida. Presta atenção, o presente é a nossa vida. O seu passado já foi, o seu futuro ainda não existe. Então, as distrações, elas são as únicas coisas que podem nos roubar verdadeiramente a vida. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. E quando eu entendo e intencionalmente eu vivo o presente, a tendência não é que eu vou conseguir viver uma vida perfeita, mas eu vou aproveitar ao máximo dos meus momentos. A minha vida, essa dádiva que se chama presente, eu não vou perdê-la. Eu já entendi o que eu faço com o passado. O passado é armadura, é ferramenta, é fortalecimento. O passado é direcionamento, é balizamento. O passado é estrutura que me faz ser muito melhor no presente, me faz viver o futuro. O futuro é algo que... Aí eu começo a entrar no tempo do futuro. Futuro é algo que eu também construo aqui, no presente. Então, mais um motivo porque eu não posso me distrair. Meu Deus, presta atenção, por favor. Eu espero que você saia desse vídeo aqui hoje e saia com a consciência completamente diferente, que você não tem tempo a perder, cara. Nós não temos tempo a perder, sabe? Essa parafernália de ferramentas tecnológicas que nos rodeiam hoje, tudo isso luta contra a nossa vida. Quando eu falo nossa vida, é o nosso tempo de vida, cara. É o tempo que nós temos hoje para desfrutar de tudo isso que hoje nós temos. As nossas relações, a nossa casa, a nossa família, o nosso maior patrimônio que está envolvido em amor, né, em propósito, em sentido de vida. E essas distrações nos tiram, nos arrancam, nos roubam sorrateiramente, como um ladrão que rouba ali, que furta, não é que rouba, que furta sem a gente ver enquanto a gente está dormindo. E o futuro, meu querido, o futuro não existe, não existe, mas ele é construído com o tempo que eu tenho no meu presente. E aí por isso que eu vou repetir, é mais uma obrigação que você tem de estar 100% no presente, de descobrir o teu mindfulness, que chama, né? Que é o teu foco total na tua vida presente. Porque você não tem tempo para se distrair, porque além de todas as obrigações que você já tem, você ainda tem que construir um futuro. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, na hora do almoço, e a gente falando sobre nossos pais. Meu pai já vai fazer 70, a mãe dela já está com 60 e tantos, eu acredito, perto de 70, e a gente já começa a ficar preocupado de como a gente pode estar junto, ajudá-los. E é fácil muitas vezes ver quantos erros os nossos pais cometeram e hoje já estão pagando porque não foram disciplinados com relação ao seu futuro, cara. Não foram, sabe, intencionais com relação aos seus futuros. Não construíram, entenda. Quando você hoje não racionaliza e de maneira intencional trabalha pelo seu futuro, quando esse futuro chegar, você vai estar passando por grandes dificuldades.
podem ser dificuldades na área da saúde, porque você não se cuidou, você negligenciou, podem ser dificuldades financeiras, porque você a vida toda nunca ligou para isso, nunca procurou se desenvolver, nunca procurou se tornar um profissional melhor, nunca procurou fazer uma renda extra, não deu mais, não conseguiu fazer mais, não aprendeu a investir, não aprendeu a cuidar do seu dinheiro, e o tempo vai chegar e você vai passar por dificuldades financeiras terríveis. Quantos exemplos nós temos? Quantos exemplos? Eu tenho exemplos na minha casa sobre isso, sobre essas dificuldades por um tempo presente que foi negligenciado, sabe? Então, o desafio do presente é o desfrutar, é o assumir as responsabilidades do hoje, era o viver as minhas relações sociais, era o me desenvolver. Eu preciso usar o meu presente para me desenvolver, para que o meu futuro não seja um futuro de escassez, de dor, de luta, de sofrimento, de uma vida cheia de dificuldades, onde eu não tenho um plano de saúde para cuidar da minha velhice. Eu preciso viver preocupado com isso? Não. Eu tenho o presente para isso. É no meu presente que eu construo. Entende? Então, discernir os tempos, esse vídeo ele tem a intenção de te fazer observar a tua vida de uma maneira geral, a tua linha do tempo, do teu passado até o teu futuro, para você entender realmente onde é que você está indo, o que você está fazendo com o seu tempo. Sabe, eu fiquei pensando ontem, eu estava pensando, dizendo assim, cara, a gente vive tão pouco na Terra e a gente tem uma vida que é tão frágil, tanta gente morrendo todo dia, a gente vê notícias e mais notícias, as pessoas sabem que vão morrer e mesmo assim vivem completamente distraídas, jogando fora seus tempos, assim, o seu tempo precioso, a sua dádiva, jogando fora a sua vida na internet, 2, 3, 4 horas, num jogo de videogame, em banalidades, em coisas que não servem de nada. Essas pessoas estão completamente perdidas e elas estão colocando, como se fosse, eu gosto de procurar, sabe, imaginar coisa, como se ela estivesse soterrando os seus futuros à mercê, sabe, de quem? À mercê de quem? Quem é que vai cuidar de mim no meu futuro? Você acha que eu devo viver a vida desconsiderando as minhas necessidades do futuro e pensando que as minhas filhas vão resolver por mim ou que no tempo certo as coisas vão se organizar? Não vão se organizar. Existe algo chamado aposentadoria. Você pensa nisso? Poxa, Filipão, eu penso, eu me preocupo. O que você tem feito? Quanto do seu tempo presente você tem se dedicado a se desenvolver para estruturar a sua aposentadoria, o seu futuro? Entende como isso é sério? Então, esse vídeo ele é um vídeo sério. Esse assunto aqui é um papo seríssimo, que traz, sabe, que traz a visão de uma vida que precisa ser vivida na íntegra e não de qualquer maneira. Lógico que o tempo presente precisa me sobrar tempo para sorrir, para desfrutar, para me alegrar, para tomar o meu café, sabe? Para ter momentos de alegria, de sorriso, para sentar em volta da mesa, para desfrutar com os meus amores, né? Minhas filhas e as pessoas que amo, quando eu falo de meus amores. Principalmente é isso, o presente é isso. Mas, opa, estou vivendo, desfrutando, me alegrando, amando, sabe, sendo feliz, mas eu ainda preciso dedicar um tempo a me desenvolver, a estudar, a aprender, a investir e a cuidar do meu futuro. Porque o meu futuro está dependendo de quem eu sou hoje. O meu futuro ele vai gritar sobre quem eu fui hoje no presente. E pode ser que talvez que não seja o nosso futuro, que não seja o meu, que não seja o seu, mas quantas pessoas aí estão completamente abandonadas, né? À mercê de filhos que não têm nenhuma condição,
de cuidar à mercê das condições do governo de aposentadoria, que não existem, que são falsas ideologias, que são falsas pretensões e falsas promessas, né? A aposentadoria do INSS é uma mentira, é um sistema que ele não se sustenta. Os estudiosos, os economistas já estão falando sobre isso há muito tempo. Eu não sei se você já acordou para isso. Então, quem cuida do seu futuro é você presente. Ok? Então, não deixa, por favor, e definitivamente, eu estou falando muito sério aqui agora, não deixa, cara, que sabe, toda essa parafernália de futilidades, a verdade é essa, te roubem do que você tem mais precioso, que é o teu presente. O presente é o único tempo que você tem para viver feliz hoje e para construir um feliz amanhã. É o presente que você tem. Quando você se distrai, você está jogando fora um bom percentual de possibilidade, tanto de um feliz amanhã, quanto você já está perdendo um feliz hoje. Entende isso? Então, não sei que nome a gente vai dar nesse vídeo, que capa é essa que a gente vai dar, mas, poxa, como eu gostaria, como eu quero que você tenha entendido, que você assuma aí as rédeas da sua vida, que você se organize emocionalmente com relação ao seu passado, que você viva o melhor que você puder hoje e que você definitivamente construa um futuro extraordinário. É isso que eu desejo para você. Esse é o nosso canal da Jornada. Se você ainda não seguia, segue a gente. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acha que precisa escutar essa mensagem. Deixa seu like, deixa seu comentário. Isso é o que você pode fazer por mim depois desse conteúdo. Quando você faz isso, você nos ajuda. O YouTube vai espalhando para mais pessoas, para que outras pessoas possam ver e a longos passos isso vai nos dar um retorno, isso vai nos ajudar a chegar onde nós queremos chegar, tá bom? Segue a gente no Instagram também, a gente tem live todo dia, 6h30 da manhã, live Despertar no Instagram, A Jornada da Sabedoria, tá aí o Instagram na tela, nosso site tá ali com os livros, ó, meu livro, Se Eu Pudesse Vender Conselhos, e outros livros também estão lá disponíveis para você que vão te ajudar a mudar de vida, e é isso que a gente está fazendo aqui. Canal da Jornada é um canal para te ajudar a ter uma vida muito melhor. Obrigado pela sua audiência, né? Obrigado por estar aqui com a gente. Até o próximo vídeo. Valeu.